Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje, como prometido pra vocês, falar um pouco da minha medicação que eu tomei. Essa é uma das dúvidas assim que eu mais recebo, que o pessoal mais comenta, é sobre a medicação. Acho que todo mundo quer saber um monte de coisa, eu vou tentar ser o mais clara possível no vídeo, tá bom? Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, até adiantei um pouco sobre a medicação, a psiquiatra me passou três tipos de medicação. Uma é a sertralina sintética, que ela já deixou avisado que no começo ia ter algumas reações e que os resultados positivos só seriam notados a partir de 15 dias a um mês de uso. E ela me passou para quando eu tivesse as crises de pânico, que é Sossega-Leão. E me passou também o que eu sofria muito era com a náusea que me causava a síndrome, os ataques de pânico me causavam muita náusea e era uma das coisas assim que eu chegava a doer de tanto eu forçar. Então eu falei pra ela que esse era o sintoma que mais me incomodava. Então ela me passou um remédio pra controlar essa náusea. Ok, saindo de lá da primeira consulta que ela me passou toda essa medicação, eu fui direto pra farmácia e já comecei a tomar todas as medicações. Assim, claro que a de náusea só quando eu sentisse náusea, e a pra controlar os ataques de pânico só quando eu tivesse um ataque de pânico. Mas a sertralina sintética, sim, eu tomava todos os dias e tomo até hoje. Vou falar sobre a dosagem. Ela começou me passando meio comprimido. Então, assim, o meu é de 50 miligramas, ou seja, eu tomava 25 miligramas. Eu tomava, a psicóloga me indicou eu tomar de manhã. Ou seja, não pode tomar em jejum, porque ele é muito forte, tá? Ou seja, você que tá tomando, toma um café bem reforçado. Eu sei que é difícil comer nesse tempo que a gente tá assim, mas é necessário. Ai, meu brinco caiu, gente. Pronto. Tenta ficar bonita. Onde eu tava? Você vai tomar de manhã, logo após você forrar o estômago, comer bem. Toma um leite com Nescau. Eu, por exemplo, sou uma draga hoje mais, né? Na época eu forçava mais porque eu não tinha fome de nada. Aliás, emagreci muito nessa época. Mas toma um leite com Nescau, come um pão se você conseguir comer alguma coisa é muito bom. Ou só toma um suco natural e depois toma um comprimido, tá? Não tome em jejum, porque eu já fiz essa besteira e me doeu muito o estômago. Eu tive que tomar um protetor gástrico logo em seguida e comer alguma coisa. Então não caia na besteira, nem experimente ele em jejum. Bom, e eu fui cair na besteira na época de ler a bula desse remédio para controlar a náusea, porque era o sintoma que eu mais detestava. Ele, na verdade, é um medicamento para quem está fazendo quimioterapia e tem náusea. Até aí eu já falei, bom, pelo menos é forte, né? Disso a gente já sabe. Pelo menos vai controlar a minha náusea. Então, como ele e aquele de controlar a ansiedade quando eu tivesse um pânico, eles eram sublinguais, também pela minha náusea, né? Eu andava sempre com eles na bolsa. Dentro da carteira, sempre andava com eles. E sempre com uma garrafinha de água. Mesmo tendo náusea, algumas pessoas que eu conversei falaram que tomar água deixa com mais náusea ainda, faz a pessoa passar mais mal. Mas assim, pra mim acalmava muito tomar água. Então, se você que tem esse problema, tenta tomar água, andar com uma garrafinha de água pra cima e pra baixo. Eu fazia isso. Eu aconselho você a fazer também. Experimenta, se pra você funcionar, bom, se não funcionar, você tenta outra coisa. Então,
Assim, vou contar a minha experiência com essa sertralina sintética, antes de contar com os outros, tá? A sertralina não, serotonina sintética, que o nome é sertralina, né? Mas a serotonina sintética, eu tomei meio comprimida, assim. No primeiro dia que eu tomei, foi logo que eu comprei. Eu tomei, era mais ou menos horário de almoço, assim, 1h da tarde. Eu tomei e na hora me deu, assim, um sono muito, muito grande. Não sei te explicar. E dormi, falei, vou dormir. Nem ia fazer nada mesmo. Dormi, e assim, dormia o dia inteiro, capotei mesmo. Eu só acordei porque minha mãe me chamou. Ficou com dó, porque eu não comi nada. Comi só assim, só almocei, deitei. Depois que eu comi, eu tomei o comprimido, deitei e dormi direto. Aí minha mãe me chamou pra jantar. Eu sei que eu acordei passando mal. Eu tremia muito. Não tô dizendo que esse seja um sintoma, como é que fala? Um efeito colateral que você vai sentir. Eu senti isso, tô contando uma experiência pra vocês, para que se vocês sentirem a mesma coisa, não ficarem apavorados. Porque acredito que seja normal, cada organismo reage de um jeito. O meu foi desse jeito. Eu tremia muito, muito, muito. Não sentia fome de nada. Passei muito tempo forçando pra comer. Mas especialmente aquele dia, eu tava forçando muito pra comer. Parecia que a minha garganta tava fechada, assim, sabe? Não passava nada. E aí minha mãe vendo aquela situação falou, não, para de comer. Vai te fazer mais mal você forçar do jeito que você tá forçando do que você ficar sem comer. Fica sem comer. Aí voltei a dormir. Deixei tudo no prato, né? Não acabei não comendo nada. Forcei umas 3 colheradas assim, quase pela orelha, porque pela garganta não tava entrando, sabe? Então, essa foi uma reação que eu senti no primeiro dia. Ele dá um pouquinho de depressão também. Ele também é um medicamento usado para pessoal que tem depressão. Então, no começo ele, assim, dá uma bad, dá uma depressão, dá esses sintomazinhos. A tremedeira e o sono eu não senti mais do que o primeiro dia. Só no ataque de pânico que eu sentia o tremor, mas era do ataque de pânico, não da medicação. Então, eu comecei a tomar, assim, eu fiquei 1 mês sem sentir nada de melhora. Eu senti os efeitos colaterais, mas a melhora mesmo, acho que só depois de 1 mês. Mas assim, é um momento que, como eu disse no vídeo anterior, você tá frágil e você tem que confiar nas pessoas certas. Quem são as pessoas certas nesse momento? Além de quem já passou por isso, os médicos que estão te ajudando, o psicólogo, a psiquiatra. Você precisa confiar, você não tem outra alternativa. Em Deus, né? Lógico, sempre. Mas assim, você precisa confiar neles. Ela me falou todos os efeitos colaterais, eu confiei nela desde o começo. Ela me pareceu muito... Tanto ela como a psicóloga me pareceram, assim, pessoas muito confiáveis, profissionais muito confiáveis. E eu falei, não, eu preciso confiar, né? E aí eu comecei a tomar essa medicação. Depois de um tempo, eu tive o retorno com a psiquiatra. Com a psicóloga, eu ia toda semana. Assim, como eu disse no vídeo anterior, eu, pelo menos, tinha um preconceito, aquele preconceito de filme. Quando você vê no filme, a pessoa fica deitada, né, naquele divã, contando os problemas, aí o cara só anota e fala, aham. Aí eu já cheguei com esse preconceito lá, né? Olha que ignorância, né? Eu cheguei com esse preconceito lá, só que, gente, não é nada disso. Faz muita diferença a terapia comportamental. Vocês não têm noção. Me ajudou, assim, imensamente. Tanto é que quando ela me deu alta, ela falou, olha, você não precisa mais vir, você já tá curado. Eu falei, não, mas eu quero. eu quero vir. Ela falou, não, você não precisa vir. Você pode vir, assim, 1 vez no mês, 1 vez no ano. Não precisa mais voltar. Tanto é que eu preciso remarcar com ela pra contar pra ela que eu me curei completamente, porque eu acho que ela nem sabe ainda, porque quando ela me deu alta, eu tava curada, mas assim, ainda eu tava com receio, né, de voltar à vida normal. Bom,
O remédio de controlar as crises de pânico me ajudou bastante, mas assim, só tome quando você tiver a crise de pânico. Porque ele é muito forte, apesar do meu ser, a dosagem dele ser bem fraquinha, eu achava ele muito forte, ele me deixava muito dopada, o dia inteiro eu ficava assim meia grogue. Talvez o meu organismo seja mais fraco que o seu, né? Tem essa também, porque de organismo para organismo muda. Mas assim, eu só usava em caso de extrema necessidade. Tanto é que eu tive que comprar só uma cartela, né? Uma caixinha, que acho que vem umas 2 cartelas dentro. E assim, eu nem cheguei nem a usar a primeira até a metade. Não usei. Eu conseguia mais ou menos me controlar. Eu preferia me controlar sozinha ao ter que recorrer ao remédio e ficar o dia inteiro ruim, assim. Já me bastava os sintomas da síndrome do pânico, ainda ficar dopada, né? Ou é muito ou é pouco, né? Ou você fica com a crise, aquela ansiedade absurda, ou você fica dopada sem reação pra nada. Eu preferia muitas vezes ficar tentando controlar a crise sozinha do que tomar o remédio. E o outro, esse pra controlar a náusea, pra te falar a verdade, eu só tomei uma vez. Uma não, 2. Porque assim, ele também me dopava muito. E pra mim, infelizmente, não adiantou nada. Apesar dele ser uma medicação forte, usada pra pessoa que tá fazendo quimioterapia, pra mim não ajudou. Eu continuava sentindo náusea, ou seja, ele só me deixava dopada. Assim, até com a língua meio dormente. Ele é uma pastilha grande e assim, sublingual também. Só que não, pra mim não ajudou. Infelizmente foi dinheiro jogado fora. Não me ajudou em nada, eu só ficava dopada, mas a náusea continuava forte. Eu não chegava a provocar, a ter a ânsia de vômito. Mas aquela náusea, sabe? Aquele mal-estar ainda ficava. Então, pra mim, aquilo era quase que a mesma coisa, né? E foi isso. Depois eu voltei na psiquiatra. Um tempo depois que ela mesmo falou, daqui tanto tempo você volta. Eu marquei com ela e fui lá, ela aumentou, ela perguntou se eu já tinha melhorado, eu falei que não. Ela aumentou a minha dosagem para um comprimido inteiro, que eu passei um tempo tomando também, e ela, no retorno com ela aumentou para 1,5. E esse 1,5 para mim foi suficiente. Pra mim adiantou bastante. Foi o que me melhorou foi esse 1,5. Só que assim, é uma medicação muito forte, como eu já falei pra vocês, que tem aqueles efeitos colaterais. Então assim, não dá pra ela, se ela desse 1,5 logo do começo, né? E tem gente que já melhora com meio comprimido. Não é uma regra, como eu disse, cada organismo é um organismo. E depois pra mim foi 1,5 foi suficiente. Depois de 3 vezes que eu voltei lá e ela alterou a medicação, 1,5 pra mim foi suficiente. Depois de 1 ano, ela começou a diminuir a medicação. Só que ela foi diminuir a medicação e eu até falei com ela, falei, doutora, eu não queria diminuir a medicação, ela ia diminuir pra um comprimido, né? Eu tava tomando 1,5. Eu falei, doutora, eu não queria diminuir a medicação porque eu tô em época de fazer TCC na faculdade. E assim, eu sempre ouço falar que é uma época muito, né? A pessoa fica muito ansiosa, fica agitada, fica nervosa, não tem tempo pra nada. E então eu ia começar aquela época do TCC, quando eu marquei o retorno e ela ia diminuir. Ela falou, não, pode ficar tranquila, você não vai sentir nada, tal. Mas ela me liberou, me deixou à vontade, no caso, se eu sentisse alguma coisa, eu voltasse a tomar 1,5 comprimido. Como eu tinha confiado nela desde o começo, tá aí uma coisa que você tem que fazer, confiar. Como tinha confiado nela e tinha dado certo, eu tava sob controle, ela diminuiu e eu falei assim, bom, eu vou confiar nela, né, seja o que Deus quiser. E assim, depois ela diminuiu meio comprimido,
Aí um tempo depois ela diminuiu só pra meio comprimido de novo, que é o que eu tô tomando agora. Isso foi em junho de 2000, eu descobri que eu tava com síndrome do pânico, que eu fui diagnosticada, foi em junho de 2012. Eu aumentei a dose em 2013 e em 2014 agora, que eu marquei com ela diminuiu para meio comprimido. Ou seja, não é um grande espaço de tempo. E eu vou falar pra vocês, sinceramente, se eu tivesse que tomar esse remédio pro resto da minha vida, a única coisa ruim é você ter que comprar. Aliás, eu tenho uma dica pra vocês que tomam remédio controlado. O CAPS, pesquisa aí na internet. Tem um em São Bernardo pra você que mora em São Paulo. Ele é muito bom. Eu tinha receita do convênio e mesmo assim eu conseguia pegar a medicação lá. Eu não pegava sempre porque a minha psicóloga falou que remédio, assim, como fala, talvez a dosagem não fosse igual a da farmácia, que é aquela que você compra. Ela falou, pega uns lá e compra uns na farmácia pra não ficar tão pesado pra você pagar, porque o valor é um pouco, né, salgado. Então eu fiz isso, mas lá é ótimo, o atendimento é maravilhoso. Você que puder ir, que tiver a oportunidade, se tiver aí na sua cidade, vá. É um programa que a gente tem que divulgar mesmo, o CAPS, é CAPS, tá bom? Bom, então agora eu tô tomando só meio comprimido e ela já marcou no começo do ano que vem o meu retorno. Nós estamos em setembro de 2014. Ela já marcou meu retorno pro começo do ano que vem e ela vai tirar completamente a medicação. Agora, uma pergunta que me fazem muito: a medicação vicia? Gente, assim, não vicia de jeito nenhum. Eu achei também que tem essa história, né, que a medicação controlada, ela acaba viciando tal, e o organismo fica dependente. Isso é só se você tirar de uma vez a medicação. Lógico que se você tirar de uma vez a medicação e não for diminuindo a dosagem, o seu organismo vai sentir e vai te dar uma abstinência, lógico, como se fosse uma droga, na verdade, né? Só que assim, como ela diminuiu de pouquinho em pouquinho, de meio em meio comprimido, eu não senti absolutamente nada, nada mesmo. Posso garantir pra vocês que é a melhor coisa. Você toma a medicação e depois vai retirando aos poucos, claro, sob prescrição médica. É, assim, maravilhoso, não senti nada. E o quanto àquele o de controlar a náusea, eu não tomo, né? Como eu falei pra vocês, eu tomei 2 vezes, não me adiantou, parei. E o de controlar as crises, graças a Deus, eu nunca mais tive uma crise, então eu não precisei mais controlar. Ele tá aí, né? Eu não joguei no lixo, que eu morro de dó, mas ele tá aí, eu não uso, nunca mais precisei usar. Porque com a terapia comportamental também, você vai aprendendo a controlar sozinho também, a respirar melhor, né, assim, como fala, você muda a sua atitude e isso vai refletir no seu psicológico. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar pra vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir a fanpage, curtir o vídeo, comentar, falar o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, contar a história de vocês. Se vocês quiserem, aliás, eu vou colocar algumas histórias lá no blog, então vocês podem me mandar por e-mail. O meu e-mail do blog, ele tá lá no blog, naquele espaço quem sou eu, lá quem eu sou, sei lá, que tem descrevendo quem eu sou. Você clica lá e tem o meu e-mail. Pelo que eu me lembro, é diário de uma vida com propósitos @gmail.com, tá? Mas confirma lá pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.